Eu ainda me lembro quando uma franqueada de uma escola super famosa comprou uma franquia, então ela investiu uma grana que muita gente investe em imóveis, investe para mudar a vida completamente. E ela falou: olha, eu preciso me matricular no curso de vocês, porque vão chegar os meus primeiros alunos e eu preciso falar inglês. Eu quero começar esse vídeo respondendo algumas perguntas que eu já ouvi muitas vezes. Eric, o que a Universidade do Inglês tem de tão especial? Qual que é a diferença entre vocês e as outras escolas do mercado? O que vocês têm de diferente, de especial? Então eu quero começar falando da primeira grande diferença, que é uma meta específica, clara e estabelecida. Quando eu te pergunto, when do you need to speak English? Quando você precisa falar inglês? E aí você me responde, em 8 semanas, 10 semanas ou no máximo 6 meses, você já sabe que nesse prazo, você seguindo as recomendações do método, você seguindo as recomendações do seu professor particular, você vai falar inglês simples assim. Não tem, mas e isso e aquilo, não. É só a gente seguir o que tem que fazer e você vai falar inglês tranquilamente. Eric, é difícil para seguir essas coisas? Não, não é uma coisa do outro mundo para a gente seguir esse passo a passo. É algo realmente simples. A gente precisa de dedicação, a gente precisa de empenho, mas não precisa ser nenhum engenheiro da NASA. E eu gosto desse exemplo porque eu ainda me lembro quando uma franqueada de uma escola super famosa comprou uma franquia, então ela investiu uma grana que muita gente investe em imóveis, investe para mudar a vida completamente. E ela falou: olha, eu preciso me matricular no curso de vocês, porque vão chegar os meus primeiros alunos e eu preciso falar inglês. Então ela comprou a franquia de uma escola famosíssima do mercado, mas a escola dela não conseguia ensiná-la em tempo hábil para ela receber os alunos. E ela fez o nosso programa e 8 semanas depois estava falando inglês e foi tocar o projeto dela, foi tocar a franquia dela. Então essa é a primeira principal diferença. Segunda diferença, gramática. Eu te pergunto, para quem que foi feita a gramática? E você pode pensar na gramática da língua portuguesa ou na gramática do inglês, que é o do que a gente está falando aqui no vídeo. Para quem você acha que foi feita, que foi criada a gramática? A gramática foi criada para quem já fala português, para quem já fala inglês. Aí a pessoa vai se especializar, ela vai se aprofundar no idioma. Pega um exemplo, pega as crianças aí da sua casa ou da sua família e olha, lá pelos 12, 13 anos é que eles vão começar a estudar para se aprofundar nessa questão da gramática. Até então, eles já falam, eles já ouvem, eles já leem, eles já escrevem, eles já escolhem o que querem comer, o que querem vestir, eles assistem filmes, desenhos, eles brincam, eles vivem normalmente como uma pessoa fluente no idioma, sem ainda saber o que é um verbo transitivo direto ou indireto, um predicativo do sujeito, ou se a gente pegar o inglês, o que é um present perfect, um simple present, um past continuous, o simple future, e por aí vai, esses montes de nomes técnicos que só servem para fazer a gente pensar no inglês e não pensar em inglês. Quando a gente está tendo uma conversa numa velocidade normal de fala, como essa que eu estou falando com você aqui nesse vídeo, é humanamente impossível você ficar pensando nas regras de gramática. Você simplesmente vai falando naturalmente com as conexões neurais que você criou no seu processo de aprendizagem e de uso do idioma. Segunda principal diferença, então, depois dessa questão gramatical. Então aqui a gente vai estudar sem focar na gramática. Você vai aprender a gramática de forma intuitiva. Você não vai ter aula de verbo to be, aula de pronomes, aula de adjetivos, de present continuous, present perfect. Segunda principal diferença, o segundo grande pilar aí é, nós usamos filmes de Hollywood e você vai encontrar nas escolas do mercado livrinhos de inglês. E aí, quando a gente compara, livrinhos de inglês, eles são estáticos, eles têm vocabulário inventado, eles têm vocabulário antigo, eles não se conectam com a vida real que a gente tem lá fora. Já os filmes de Hollywood, eles te fazem rir, eles te fazem chorar, te fazem torcer pro vilão se dar mal, pro mocinho se dar bem, eles te deixam com medo, eles te deixam feliz, eles causam todas essas emoções na gente e a gente pode usar isso a nosso favor na hora de aprender o inglês, na hora que o nosso cérebro está nesse estágio, que é um estágio relaxado porque a gente está se divertindo, e é um estágio alerta porque a gente está vendo o que está acontecendo, porque a gente está curtindo, porque a gente está gostando. A gente aproveita esse estágio ótimo do nosso cérebro para aprender o idioma. Além disso, você tem o
accent, o sotaque, a pronúncia, não do Eric. Você tem o accent, a pronúncia dos nativos para treinar o seu listening, para treinar a sua pronúncia. Você tem o inglês da vida real, com frases juntas uma na outra, com as gírias do dia a dia. É o inglês da vida real, diferente do que acontece nos livrinhos que vão ter esse vocabulário inventado. Terceira grande diferença, a gente tem aí a questão, depois do vocabulário inventado e dos livrinhos de inglês, nós temos aqui no outro pilar o nosso simulador de imersão online. Então, o que você vai fazer? Você pode fazer a sua imersão no inglês sem precisar sair do Brasil, sem deixar o conforto da sua casa, sem ficar longe das pessoas que você gosta. Você pode fazer a sua imersão. E como o nosso cérebro, como o seu cérebro, não sabe a diferença entre realidade e ficção, o que acontece? Quando você consegue fazer isso com profundidade, ele não entende a diferença se você está aqui no Brasil ou se você está lá nos Estados Unidos, e ele ativa esse modo, né, de sobrevivência, e você vai conseguir treinar o seu listening, treinar o seu speaking, fazer a sua imersão em inglês sem precisar sair do Brasil. O simulador de imersão online, ele tem muita tecnologia que você pode usar a seu favor. Atividades como ditado dinâmico, gravador de voz interativo, estúdio de gravação, legendas associativas. Então isso vai treinar o seu listening, o seu speaking, o seu reading e o seu writing. Você vai treinar o seu ouvir, o seu falar, o seu ler e o seu escrever. Você vai se divertir, você vai contracenar com os atores de Hollywood. Imagina só, você gravar as falas do filme, quando você dá o play, é a sua voz que está lá, junto com a voz do Matt Damon, do Brad Pitt, da Julia Roberts, para te dar um exemplo. Então é você dentro de um filme de Hollywood. É uau o impacto emocional que isso tem para o seu inglês. Aprender inglês com os olhos é algo que as escolas fazem. Elas querem que você fique aprendendo com os olhos e que depois você vai falar inglês. E é por isso que tem um monte de gente que fala: Eric, eu até leio bem. Se você me der um texto, eu consigo entender a ideia geral, eu consigo compreender, saber o que eles estão falando, mas quando alguém fala comigo, eu não consigo. Por quê? Você está tentando aprender a falar inglês com os olhos. E grava essa frase: There is only one way to you speak English, and it is speaking English. Só tem um jeito de você falar inglês, e é falando inglês. Você não vai aprender inglês com os olhos. E é por isso que aqui a gente usa a maior descoberta, que vem lá da Harvard University, que vem da Universidade de Harvard, que é a sequência perfeita de aprendizado. E vai fazer com que você aprenda o inglês na mesma sequência, na mesma ordem, da mesma forma que você usou para aprender o português, que é a sua língua mãe. Então é o uau! Você simplesmente ignorar ou inverter essa sequência pode fazer você travar e ter tremendas dificuldades no inglês. Então a sequência perfeita de aprendizado é algo tão, ao mesmo tempo, tão simples e tão profundo, que todo mundo deveria usar, porque é uau os resultados que a gente tem com ela. E para terminar, a gente tem a questão da gramática que eu te falei, né? Então nós temos os professores das escolas normais, que tá na zona de conforto dele. Então quando você tem dificuldade no inglês, qual é a zona de conforto do professor? Verbo, to be, gramática, esse tipo de coisa. O professor volta para a zona de conforto dele, que é te ensinar gramática. Então você está com dificuldade de fala, dificuldade de listening, então você não consegue construir as frases, não consegue ouvir, tem uma questão emocional ou uma questão ali técnica de inglês, e ele vai te dar mais a gramática. Vamos estudar os phrasal verbs, porque aí você vai destravar. E não vai, você vai ficar com medo de usar o phrasal verb errado e vai bloquear. E aqui a gente tem um professor especialista em aprendizagem acelerada, que aprendeu a falar inglês exatamente com o mesmo método que eu estou te falando. Então não só ele aprendeu a falar inglês assim, mas ele já formou centenas de alunos. Ele tem mais alunos formados do que a maior parte dos professores de uma escola normal. E os nossos professores todos, 100% of them, 100% deles, assim como eu, aprenderam a falar inglês com esse mesmo método. Então nós aprendemos a falar inglês assim, e nós já ajudamos pessoalmente mais de 47 mil profissionais brasileiros a falar inglês. Então não só a gente sabe como você se sente, como você está aí do outro lado, mas a gente também sabe o caminho das pedras para te guiar, para te levar até que você também esteja falando inglês. E se você falar: Eric, entendi, fez sentido pra mim e eu também preciso falar inglês, então manda uma mensagem aqui pra mim, ou clica aqui na descrição desse vídeo, que eu vou deixar um outro vídeo gratuito, onde você vai saber como você pode falar inglês em 8 semanas, 10 semanas ou no máximo 6 meses. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido pra você, deixe o seu like, se inscreve no canal e me segue também lá no Instagram, porque lá eu compartilho outras dicas, outras coisas, eu mostro parte da minha rotina, parte do meu dia a dia e um monte de outras curiosidades super legais. E se você precisa falar inglês, clica no link que está aqui na descrição, para que você também possa estar falando inglês fluente, e eu possa estar aqui no canal em breve contando a sua história de sucesso. That's it for today. É isso aí por hoje. See you soon. Te vejo em breve. Bye bye. Tchau, tchau.